Bom, boa noite. A apresentação do nosso corpo de professor que nós vamos entrevistar esta noite. A subsede de Atibaia, da PUESP de Atibaia, está sob uma nova direção. E a nossa intenção é construir um espaço democrático, com debates, questionamentos, um espaço amplo, tá? Com cursos também. E, mais importante, esses cursos voltados ao professorado para a valorização do professorado. Eu me chamo Cibele e com a Deiva nós fazemos parte da equipe de comunicação da PUESP. Como nossa primeira tarefa, nós decidimos entrevistar o professor Marcos, que vai fazer um parâmetro sobre essa história sindical, tá? Para a gente poder entender um pouquinho do trabalho do sindicato, a relação dele com tudo que está acontecendo, que está nos afetando agora, que é essa reforma trabalhista, né? Então nós vamos falar um pouquinho com ele. Bom, boa noite, professor. Como primeiro questionamento, nós gostaríamos de saber um pouco da história dos sindicatos e como surgiram, principalmente, os sindicatos professores, né? A história dos sindicatos. Os sindicatos nasceram junto com a Revolução Industrial. Os sindicatos nasceram junto com a Revolução Industrial e as terras que foram tocadas pela Revolução Industrial... Começa tudo de novo. Você pode fazer essas perguntas assim, não tem problema. Inclusive no Brasil, cada um no seu momento de industrialização. Portanto, a experiência aconteceu primeiro nos países que primeiro se industrializaram. Certo. Inglaterra, França, Estados Unidos, né? Isso já começa a acontecer lá no século XIX. Certo. Né? Portanto, o sindicato é filho de uma nova forma de organização do trabalho e de uma nova forma de relação entre patrão e empregado, baseado na ideia do trabalho livre. Né? O que acontece é que durante o começo da industrialização não havia legislação trabalhista, não havia um sistema de proteção de direito aos trabalhadores. E os sindicatos nasceram, estou pensando na experiência da Inglaterra primeiro, nasceram como combinações. O que eram as combinações? Ou sociedades de auxílio mútuo. Como não havia um resguardo, um campo de direito, como não havia legislação trabalhista, como não havia mecanismos que protegessem os trabalhadores começaram a se organizar fora das fábricas, dentro das fábricas, para fora das fábricas, e começaram a criar associações de auxílio mútuo, que ajudavam nos momentos de doença, que ajudavam nos momentos de falecimento, enfim, nas crises econômicas. Né? Isso foi o esteio, foi o começo da organização sindical, da organização coletiva dos sindicatos. E logo depois os sindicatos começaram a se tornar representantes das reivindicações dos trabalhadores. No começo, na Inglaterra, na França, eles eram proibidos. Eram associações, né? Associações de trabalhadores que começaram a lutar por direito do trabalhador num espaço onde não havia regulação. A relação entre capital e trabalho não era regulada. Este momento do começo da industrialização é aquele momento que o trabalhador trabalha 12, 13 horas por dia, não tem crianças na produção, você não tinha regulação do trabalho feminino. Né? Mais ou menos isso, né? E exatamente a situação de densa exploração que você tinha do trabalho foi criando condições para o surgimento de sindicatos mais combativos, de organizações que, na verdade, assumiam a reivindicação do trabalhador, se tornavam representantes dessa reivindicação. Porta-voz, né? E tem mais coisa, né? A gente tem que pensar que num primeiro momento, não houve uma aceitação de jeito nenhum por parte do poder, por parte do Estado, por parte dos patrões, por parte da justiça, da representação sindical. Né? Foi na própria luta dos sindicatos que eles construíram essa ideia de representantes da classe trabalhadora. Né? Outra coisa que é importante de se dizer é que exatamente pela falta de uma legislação trabalhista, pela falta de uma regulação do trabalho, pela falta de direitos, os sindicatos tenderam a se tornar mais combativos. Entendeu? Se você olha para o fim do século XIX na Inglaterra ou para o começo do século XX no Brasil, você vai perceber, com a industrialização brasileira, quando ela começa, que havia uma forte participação de sindicalistas ou de militantes anarquistas, socialistas nos sindicatos. Mas desde aquela época eles se tornaram um espaço de disputa daqueles próprios que queriam representar a classe trabalhadora. Assim como você tinha o sindicato de anarquistas, que era um sindicato combativo, um sindicato que propunha uma revolução, um sindicato que propunha um combate ao capital, você tinha já o sindicato amarelo. O sindicato formado pela igreja, o sindicato formado por setores mais conformados do proletariado,
que na verdade pretendiam mais colaborar com o patrão do que combater, né, a exploração. Portanto, a gente está falando de um espaço de política, né? Sim. No Brasil, a questão sindical começa também com a industrialização. A industrialização brasileira é tardia, não acontece no mesmo momento dos ingleses nem dos americanos, né? A industrialização brasileira acontece entre o fim do século, começa a acontecer de forma primeiro tímida e depois mais forte entre o fim do século XIX e o começo do século XX. E este é o momento exatamente da formação dos sindicatos independentes, sobretudo nas regiões que se industrializam primeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Esses sindicatos combativos que se organizavam na classe trabalhadora e tinham suas sedes exatamente nos bairros operários, como Brás, Moca, Belém, eram, por muitas vezes, controlados e organizados por militantes do anarquismo, por militantes do socialismo, né? E que também viam no sindicato, naquela época, uma maneira de você impor o que eles chamavam de greve revolucionária, porque o fundo de interesse deles, mais que a regulação do trabalho, nesse primeiro momento, era exatamente fazer a própria revolução social. Mas isso é um outro momento, né? E foi exatamente na luta sindical, na luta entre patrões e empregados, que os primeiros embriões de legislação trabalhista surgiram, tanto na Inglaterra como nos demais países. A reforma atual está amarrada ao desenvolvimento do capitalismo financeiro, da financiarização do capitalismo, da globalização capitalista, que modificou muito essa relação entre capital e trabalho e tirou o peso político do trabalho e, portanto, do trabalhador nas relações de formação da acumulação capitalista. Fundamentalmente é isso. Quando a gente fala de capitalismo financeiro ou de financiarização, a gente está falando de um modelo de acumulação capitalista que se realiza melhor sobre a lógica do capital especulativo, do dinheiro que você é capaz de fabricar dinheiro, né, percorrendo as bolsas de valores mundiais, enfim, portanto, prescindindo, de alguma maneira, das formas de organização do trabalho ligada à produção. O que acontece no contexto contemporâneo é que a produção industrial ela perdeu destaque na reprodução capitalista. E se perde destaque também o trabalhador. E se o trabalhador perde destaque, ele perde poder político e, de alguma maneira, isso interfere diretamente na representação sindical. Então, hoje, a força de trabalho ela não é mais tão relevante como ela era. Se ela fosse tão relevante, isso estaria representado no salário, isso estaria representado em quanto o capital transfere do lucro dele para o trabalhador. Se ele não precisa transferir, ele diminui o preço do valor salário. Ele precariza a relação de trabalho. O que a gente vem vivenciando hoje é uma constante precarização do trabalho. E a precarização do trabalho tem a ver com a precarização do sindicato, da entidade de representação do trabalhador, que definitivamente é o sindicato. Posso fazer uma pergunta desse pensamento aí? A gente sente nitidamente isso, né? Essa questão do dinheiro que é aplicado, e o poder do Banco Central e tudo mais, né? E aí eu fico pensando comigo, né? Se o trabalho não é valorizado, se valoriza muito mais essas questões especulativas ou financeiras, entra mais dinheiro no país. Mas isso não pode se sustentar por muito tempo. Porque não devia, mas pode. Não estou falando nem que questão de justiça, estou nem falando essa questão moral. Estou falando como que um país vai sobreviver se não tem uma educação, se você não pensa num trabalhador que tenha... Eu não consigo imaginar isso sustentando, liberaliza uma questão de nação. Pode ser. É um momento de inflexão, de fato. Tomara que não permanente. Dentro até da lógica do capitalismo, faz sentido isso? Quer dizer, eu não tenho... O capitalismo, a lógica do capitalismo é fazer acumulação, é fazer rentabilidade. Mas eu não tenho nada de qualidade. Sim, mas ele caminha. Eu faço produtos de qualidade e tudo bem, continua assim? Mas o capitalismo caminha para onde tem mais lucro. É isso que acontece. Se o capitalista, ele investe... O problema do capitalismo é ter rentabilidade. Se investir na bolsa de valores dá mais dinheiro que investir na fábrica, investe na bolsa de valores e pronto, acabou. Isso significa que a fábrica fica subrepresentada, que o trabalho fica subrepresentado. O que isto significa na prática? O que significa na prática a precarização? Significa menor salário e menos direitos. Sim. Você está entendendo? Menos reconhecimento. E isso inaugura uma coisa que é terrível, porque inaugura um movimento de moto contínuo.
Porque quanto menos salário, quanto menos direito, dá para entender? Quanto mais precarizado o trabalhador, maior a tendência de mais precarização. Esse que é o grande problema. Entendeu? Nesse sentido, acho que é importante para todo mundo que vive de salário, né, reforçar o poder dos sindicatos, porque são exatamente eles que, de alguma maneira, com as nossas críticas ou não, que são os representantes do trabalhador na negociação com o capital. Eu acho que esse que é o dado fundamental, né? Quando a reforma trabalhista diz que vai valer mais o negociado sobre o legislado, a gente tem que pensar que essas relações são assimétricas. Sempre serão assimétricas. Portanto, isso devia gerar no trabalhador, né, uma maior participação, porque afinal nós estamos falando do salário dele, estamos falando dos direitos do trabalhador. Mas infelizmente parece que o movimento é ao contrário, né? Parece que isso gera mais apatia, né? Eu fico muito preocupado com o futuro. O nosso futuro, com o futuro dos nossos filhos, com o futuro dos nossos netos. Eu tenho a impressão, e tomara que seja só uma impressão, que isso não se confirme na realidade, que eles viverão num mundo com muito menos direitos. Muito mais explorados, né? E com mais exploração. Fundamentalmente é isso, né? Portanto, isso devia reforçar o sindicato. Embora acredite também que o sindicato devia ter capacidade de se renovar. Né? Por vezes, né? É que eu estou falando, um dos grandes problemas, talvez, é que aquele modelo varguista de corporativização, de trazer o sindicato para dentro do Estado, também funciona como um sistema de amansamento do próprio sindicato. Eu acho que tomou uma proporção muito grande. Não, isso é o mundo. Todos os sindicatos se organizam esperando, por exemplo, a receita da contribuição sindical. Está entendendo? Se o sindicato não corresponde ao nosso ideal, ele devia ser melhorado, não abandonado. Porque uma coisa eu tenho certeza: o mundo do trabalho será pior sem eles. Porque nenhuma das conquistas que a gente teve ao longo dos séculos, ao longo desse último século XX, todas as conquistas trabalhistas foram intermediadas e organizadas pela luta sindical. Sem o sindicato, provavelmente haverá aceleração do próprio processo de precarização. Eu acho que o momento que a gente vive agora, de avanço do capital sobre o trabalho e sobre os direitos, sugere de fato que as frentes sindicais são uma coisa importante, entendeu? A união de categorias que estão colocadas sobre o mesmo desafio torna-se uma questão talvez crucial nesse momento, como um foco de resistência a isso que está acontecendo. É o que eu falo, né? A questão, sobretudo, é o legado, o que mundo, se é que isso pode se chamar de legado, que a gente vai deixar para os nossos filhos e netos. Porque nós ainda sabemos, mas sem isto no cenário, ninguém vai saber o que é. E isso será terrível. Essa é a impressão que eu tenho. Não é nada otimista. E a tendência é piorar, porque isso já é acomodação. Sim, a tendência é piorar, porque você está falando do sistema de mercado. O que é a globalização? A globalização, no fundo, é a capacidade, pelo desenvolvimento das tecnologias de transporte, de comunicação, de você produzir qualquer coisa em qualquer lugar do mundo e distribuí-la em qualquer lugar do mundo. Portanto, isso cria uma tendência e um movimento do capitalista, do capital, para produzir nas regiões mais baratas. Que é o caso da China, que é o caso da Ásia. O problema é que isso cria uma espécie de leilão às avessas. Né? Um leilão de quem dá menos. Para onde vai o investimento, Fabril? Vai para onde a produção é mais barata. Se a produção é mais barata na China ou no Paquistão, vai para lá. Independente, você está entendendo, das consequências para o país que perde. E do trabalhador, sim. A lógica da reforma trabalhista é exatamente isso. Já que os chineses, já que os asiáticos recebem tão pouco, eu vou abaixar o valor da minha força de trabalho para poder competir com eles.
quem interessa essa reforma? Só o capital. Somente ao capital. Não interessa ao trabalhador ter rebaixamento de salário. Não interessa definitivamente ao trabalhador. Assim como é uma falácia a propaganda ou a ideia que reformando a legislação trabalhista, que criando condições para o trabalhador receber menos, haverá mais emprego. Eu não consigo entender que capitalista contrataria 2 em vez de 1, podendo pagar menos, contrata um só. Vai aumentar sim o lucro do capitalista nas costas do trabalhador. É isso. Como que alguns professores fazem papel do advogado do diabo, né? A gente vê alguns professores da economia da USP dizendo que os trabalhadores podem ficar tranquilos, nenhum direito dentro da Constituição foi alterado. Você deve ter visto isso, né? Já ouvi falar. Então isso deve ser uma falácia. Ou mantém a Constituição? Não, você pode manter a Constituição, você pode manter toda a legislação, mas se, por exemplo, você tem que juntar as leis para entender isso. Você está fazendo uma reforma trabalhista que muda alguns aspectos da CLT e, ao mesmo tempo, tem uma reforma de terceirização que se torna ampla, geral e restrita. Ótimo. Eu contrato o sujeito, não mais por aqui, contrato pela terceirização. Você abre um leque. Você abre um leque, isso, abre um leque de novas possibilidades de você driblar a legislação. Entendi. É você dribla a legislação. Entendi. Na verdade, você dribla a legislação. Certo. Né? Entendi. Então, na verdade, você tira o direito. É. Sem tirar. O direito está lá escrito, mas eu não preciso mais. Entendi. Mais uma forma mascarada, né? Para que eu vou assinar a carteira do meu empregador se eu posso ir Não, lá eu transfiro isso para o terceirizado, que vai ter os encargos, isso está direto. O terceirizado é um atravessador do seu trabalho. Sim. O terceirizado é um atravessador do seu trabalho. Os professores deveriam ficar realmente preocupados. Logo, logo, eles vão estar sendo contratados para trabalhar em escolas diferentes por aplicativos. E vão ser como táxis, como um Uber. Está rodando? Está recebendo. Parou de rodar porque ficou doente? Não recebe. Está entendendo o que eu estou falando? Que a gente está perdendo? Esse é o que a gente está perdendo. Mas e a estabilidade dos concursados? Isso é uma coisa que é importante, porque eles não estão enxergando o concursado, e na verdade, tudo bem, o problema não é meu, eu estou segura. Essa é uma passividade que atinge todos os trabalhadores. Exatamente. Por isso que você fala em termos de reforma da Previdência e da reforma do trabalho, aqueles que vão entrar. É uma maneira de você ganhar a aderência ou a conformidade daqueles que estão. Mas não se iludam, isso vai atingir todo mundo, claro que vai atingir todo mundo. Se você precariza as relações de vida, de trabalho, de direito, todos nós sofremos as consequências. Não existe não sofrer as já consequências. sente isso no nosso ambiente de trabalho. Não existe não sofrer as consequências disso. Na melhor das hipóteses, pode até não sofrer. Mas o seu filho vai operar nesse mercado precarizado que você está permitindo que se construa. Fundamentalmente é isso, né? Bom, eu não preciso explicar nada, né? Vocês vivem a realidade da escola. Pensem a escola como ela vem cada vez mais se tornando um espaço sucateado. Pensem na própria qualidade do trabalho de vocês, como ao longo do tempo vem sofrendo transformações que não são exatamente positivas. É claro que isso tudo é influenciado por esse ambiente. Não existe estar fora. Não existe estar fora. Eu estou falando que o Estado já está se aprimorando para o novo tempo, já está você pega a reforma do ensino médio, é exatamente isso, está abrindo espaço para parceria público-privada lá dentro da escola, está constituindo a questão do notório saber. Vejam bem, pensa bem do que é isso, você tá possibilitando que gente, ou que professores sejam habilitados a partir de uma noção de notório saber, habilitados para dar aula a partir de uma noção de notório saber que ninguém sabe exatamente o que é esse saber, né? Sabe o que é notório saber? Notório saber é o menor salário. Você contratar uma mão de obra menos especializada que, portanto, é mais barata. Entendeu? Portanto, a escola, a direção da escola, do sistema de ensino, já está se preparando para um novo contexto, para a nova realidade. Para a nova realidade de uma escola mais sucateada ainda. Portanto, não tem como aquele sujeito que se acha, né,
protegido, que não é nada com ele, ele vai sofrer as consequências como todos os demais. Né? Porque é o espaço de trabalho dele que está acontecendo isso. É o espaço de trabalho dele. É isso. E como que o professor vai fazer, como que os sindicatos agora dos professores vão conseguir reverter isso? Sem mobilização não tem possibilidade. E você disse, a Como vocês vão greve... construir a possibilidade da mobilização? Isso é uma coisa que vai caber a cada sindicato. Os tempos futuros serão tempos difíceis para essa relação trabalho e capital. Exatamente isso. E os sistemas de ensino já estão se organizando para essa nova realidade, isto que é o pior. Tá? Porque a gente está falando da educação pública, educação que é para massa, educação que nunca privilegiou de fato a qualidade, né? Porque é uma educação para os estratos mais populares, é uma educação demarcada pela lógica de privilégios de um contra outros, enfim. Na verdade, parece que a gente caminha para mais disso. Estamos vivendo tempos sombrios. Estamos vivendo tempos de eclipse. De eclipse dos direitos, é isso mesmo. Tempos sombrios. Bom, gente, vamos dar fim à entrevista. Não apresentei, mas a Norma também participou da nossa entrevista, que ela é da área de comunicação, né? Dessa PUESP, da subsede de Atibaia. E agradecemos a presença de vocês, espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Qualquer coisa, deixem as perguntas linkadas aí, a gente vai respondendo conforme vai passando o tempo.